Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 9. Título do capítulo: Capítulo _ 3 _ cortem _ hífen _ li _ cabeça. 1. Capitão? Capitão Nouzen. Na época, Kurena ainda chamava Shin de Capitão Nouzen. Ela acabará de ser designada para a unidade dele, mas já tinha ouvido os rumores sobre ele no teatro anterior. O reaper sem cabeça do setor 8 System. Qualquer pessoa que lutasse ao lado dele, exceto o lobisomem que servia como seu tenente, morria. Um processador amaldiçoado. Ela tinha medo desses rumores, e sua atitude gélida não fazia nada para torná-los menos críveis. Então, ela mal falava com ele. Naquela época, Shi mal começara a crescer, e seu corpo não era tanto esguio quanto magro e parecia frágil. Ele mal falava, e sua expressão raramente parecia mudar. Ele não transmitia confiança aos outros. E assim ele simplesmente respondeu ao chamado de Kurena olhando para ela. Seus olhos eram vermelhos como sangue. A cor derramada por aqueles destinados a perecer. Encarar seu olhar frio fazia Kurena se tensionar reflexivamente. Provavelmente o chamavam de reaper porque ele parecia carregar a cor da morte. E os nomes de seus camaradas mortos. Seus corações. E o dever de levá-los todos, sem falhar, ao destino final. Nosso reaper, o chamavam. A única salvação preciosa restante para os 86, que foram abandonados por Deus. Foi apenas no dia anterior que Kurena viu pela primeira vez. A visão dele pondo para descansar um camarada fatalmente ferido, mas que não conseguia morrer. A visão dele entregando a bala final. A zona de combate que o Alcyon ocupava era, até poucos anos atrás, uma base de frente de Teocrácia. E antes disso, era uma antiga cidade agora em ruínas. As paredes brancas e opacas pareciam lápides, e os edifícios retangulares de grande altura cercavam o campo de combate como paredes de alvenaria. Havia uma fileira de edifícios da mesma cor cinza perolado das bases de retaguarda da Teocrácia, e entre eles estava uma torre de artilharia antiaérea abandonada. Undertaker pousou atrás daquela torre, assentando-se no solo coberto de cinzas. Um manto de Frigg gravou e pegou fogo, desmoronando no ar em uma chuva de faíscas. As outras 5 unidades de seu esquadrão de ataque 86 pousaram depois dele e se desdobraram silenciosamente em formação. Eles se moveram rapidamente após o pouso, reduzindo o tempo em que ficariam indefesos, e se abrigaram atrás dos prédios próximos. 4ª e 5ª pelotão, relatem. Todas as unidades da 5ª Platon pousaram com sucesso, Shin. Igual para a 4ª Platon. Seguindo para ajudar as unidades de outros pelotões. A chamada de Shin foi prontamente respondida. O capitão da 4ª Platon não fazia parte da primeira unidade defensiva do 1º distrito, mas era um portador de nome que sobreviveu à ofensiva em grande escala do ano passado. Sua habilidade e comando eram equivalentes aos de Anju, Raiden, Kurena e outros capitães de pelotão. O mesmo valia para o capitão da 3ª Platon, que estava substituindo Tel. As esquadrilhas Nordlist e City logo relataram sua chegada. Atrás delas, vinham os grupos 2 e 3. Todas as unidades do batalhão aerotransportado pousaram com sucesso. Por fim, a Shia posicionou Krolik em um ponto de grande altitude para servir como relé para a ligação de dados. Krolik, relatando. Tenho confirmação visual do alvo. Iniciando a análise e transmitindo as imagens. Entendido. Todas as unidades, permaneçam e esperem suas posições e confirmem as imagens. Mas ele não conseguiu terminar essa frase. Inúmeros rugidos ensurdecedores, que não foram captados pelos sensores de áudio, sacudiram suas unidades. O Alcyon se levantou do outro lado dos prédios, sua forma massiva preenchendo metade inferior da tela ótica de Shin. N não pode ser. Merda, é gigantesco. Um suspiro de incredulidade vazou na ressonância. Mesmo os membros do esquadrão de ataque 86, veteranos experientes, foram atingidos pelo medo e admiração diante de seu tamanho inacreditável. Os contornos robustos de suas costas redondas lembravam um javali ou ouriço.
tinha 40 metros de altura, e sua envergadura total era aproximadamente 700 metros de largura. Era como um porco-espinho gigantesco, mas sem espinhos. Até mesmo uma dinossauria parecia um inseto perto dessa forma massiva. O Alcyon era originalmente um veisel, então toda vez que tocava o solo, revelava buracos em sua barriga. Eles eram destinados ao lançamento de unidades da Legion recém-produzidas, mas agora pareciam apenas pequenos buracos. O Alcyon estava pontilhado com sensores ópticos, que estavam lá como se fossem para cobrir todos os pontos cegos de seu corpo grande e incontável. Ao longo do centro de suas costas, havia uma estrutura semelhante a um leque, lembrando a barbatana dorsal de um peixe de briga ou a cauda de um pavão, uma fileira de dissipadores de calor, que todas as legiões usavam. Isso indicava o fato inacreditável de que mesmo esse monstro não era apenas uma fábrica de produção simples, mas uma máquina de combate autônoma capaz de se mover. Era como ver um Behemoth ressuscitado em forma mecânica, como uma obra de relojoaria. Como o dragão de múltiplas cabeças do Apocalipse. Mas, em vez de 7 cabeças, ele era coroado por 5 trilhos de 800 milímetros, cada um deles curvando e virando em busca dos esqueletos sem cabeça escondidos na sombra dos destroços das ruínas. Shin falou, sua voz cautelosa, mas calma. Todas as unidades, lembrem-se do que eu disse durante o briefing. Nosso objetivo é destruir e, se possível, capturar o esquadrão de ataque 86. O papel do batalhão aéreo é incapacitá-lo, mesmo que temporariamente, e mantê-lo ocupado até que o Trauercha alcance sua posição de tiro. Eles observaram tanto durante as fases de elaboração da operação, mas com o inimigo bem diante deles, era evidente que seria difícil danificar esse oponente com um canhão de 88 mm de um Regileif. Um bombardeio do trilho de calibre alto do Trauercha seria uma necessidade nesta operação. O esquadrão CPLAD ficará encarregado de atrapalhar o esquadrão de ataque 86, enquanto os esquadrões City, Nordlistric, Stinger, Fulminata e Sarissa trabalharão na distração e destruição de cada um dos 5 trilhos. Da esquerda para a direita, os trilhos serão designados Frieda, Gisela, Elga, Isidora e Johanna. Além de servir como um relé de comunicações, Krolik também era uma unidade de suporte de comando. Os 5 trilhos projetados em sua tela ótica foram sobrepostos com os nomes que ele acabará de designar. Ele os baseou nas designações que Yuto havia dado aos trilhos do Noctiluca, preenchendo o restante de acordo com o código fonético. Essas eram designações que não deveriam ser mantidas em operações simultâneas. O esquadrão City ficará encarregado de Frieda. O esquadrão Sarissa ficará encarregado de Gisela. O esquadrão Stinger ficará encarregado de Elga, o esquadrão Fulminata ficará encarregado de Isidora e o esquadrão Nordlistric ficará encarregado de Johanna. Não há outras unidades ativas da Legion na área de combate além do esquadrão de ataque 86, mas fiquem vigilantes contra ataques de unidades inativas. Entendido, respondeu o capitão do esquadrão City. Felizmente, este é um campo de batalha urbano com muitos prédios. Podemos nos aproximar atraindo a atenção dos trilhos e deixando os prédios receberem os disparos por nós. Vou acompanhar as miras dos trilhos, disse Zashia. Dada a velocidade dos tiros deles, seria praticamente impossível desviar depois que eles atirarem. Se receberem um aviso de que estão na mira do inimigo, priorizem a evasão acima de tudo. E os esquadrões de artilharia, como o nosso esquadrão Archer e o esquadrão Quarrel, estarão posicionados para oferecer fogo de cobertura para os esquadrões de combate corpo a corpo. Estamos nos escondendo atrás dos prédios, assim como o esquadrão CPLAD vai se mover. 2 pares de asas de borboleta, parecendo ser tecidas de fios de prata, se abriram imponentemente atrás de cada um dos trilhos. Elas ajudavam a dissipar o calor, um presságio de que os trilhos estavam operacionais para o combate. 10 pares, totalizando 20 asas, cobriam o céu atrás do esquadrão de ataque 86. O rugido de vários gemidos e gritos subiu do ventre da besta, emanando do núcleo do Alcyon. Um deles era uma voz que Shin já havia ouvido uma vez, a confusão de gemidos agonizantes e uivos que ecoaram do Noctiluca. Shin estreitou os olhos ao olhar para ele. Espero que você tenha a chance de se vingar disso. Sim. Este é o campo de batalha onde isso acontecerá. E,
À medida que os 5 trilhos eram inicializados, seus próprios núcleos de controle levantavam suas vozes em 5 gritos diferentes. 4 deles eram gemidos desconhecidos, gritos, respirações ofegantes e choros de agonia. Mas um deles era um sussurro familiar e angustiado. O lamento frio e oco de uma garota que morreu em uma morte líquida naquele campo de batalha cerúleo. Tão frio. Shanna. O para-raio transmitiu aquela voz a dezenas de quilômetros de distância, para os ouvidos de Lena, Frederica e Curena. Tão frio, tão frio. Muito frio, muito frio. Tão frio, frio, tão frio. Não. Enquanto Curena aguardava a indicação da batalha aérea de que haviam iniciado hostilidades com o inimigo, ela ficou em cima da estrutura do Trawershan. Ao ouvir aquela voz, sua respiração ficou presa na garganta. Durante a batalha com o esquadrão de ataque 86, Shanna escalou a Mirage Spire para derrubá-lo. Como resultado, ela não conseguiu escapar a tempo e morreu em combate. Como se perecesse no lugar de Curena, que, apesar de ser uma atiradora habilidosa e designada, estava paralisada pela dúvida e pelo medo. Shanna tinha caído na água junto com a torre de aço em colapso. O esquadrão de ataque 86, que havia navegado nas mesmas profundezas, provavelmente recolheu seu corpo e integrou sua rede neural em um dos seus trilhos. Não como uma ovelha negra, mas como uma pastora. As águas escuras e gélidas do Mar do Norte estavam tão frias a ponto de quase congelar. A decomposição do tecido cerebral de Shanna após sua morte provavelmente demorou mais como resultado. Shin, que conseguia ouvir as vozes dos fantasmas mecânicos, provavelmente sabia disso. A realização a abalou. Não pode ser. Ela pensou que Shin decidiu não trazê-la junto ao batalhão aéreo porque confiava em sua habilidade como atiradora. Mas e se isso não fosse o verdadeiro motivo? E se fosse o oposto? E se ele não a trouxesse porque não podia confiar nela para lutar contra Shanna, que morreu por causa de sua covardia? Porque ele julgou que tê-la ao seu lado naquela condição seria muito perigoso. Assim que o choro de Snow Witch os alcançou, a tela de radar do Undertaker detectou um Juggernaut avançando. Ele nem precisava verificar o identificador para saber quem era. Sagittarius, da esquadra Nordlistric. Shiden. Ele tinha pensado em repreendê-la reflexivamente, mas reconsiderou. Era por isso que ele havia designado o esquadrão de ataque 86 para lidar com Johanna. Shiden estava agindo por impulso, mas desde que ela se mantivesse na missão, ele poderia relevar. Shiden, Snow Witch está dentro do núcleo de controle de Johanna. Você pode cuidar disso? Ela não respondeu à pergunta. Ele concluiu que ela provavelmente ouviu, então, em vez disso, dirigiu a pergunta ao capitão do esquadrão de ataque 86. Bernold, a idiota está ficando selvagem, como pensávamos. Fique de olho nela. Ah, sim. Tudo realmente aconteceu como pensamos. Certo. Desta vez, Shiden respondeu, sua voz grossa de irritação. Eu ouvi isso, Shin. Quem você está chamando de idiota? O que silenciou a troca entre Shin e Bernold? Ela aparentemente estava mais composta do que eles haviam antecipado. O fato de ela ter chamado Shin pelo nome, em vez de usar o apelido habitual, era a prova de que ela não estava completamente calma. No entanto, é quase impressionante que vocês dois se desentendam mesmo em um momento como este, comentou Bernold. Ela ignora as transmissões no meio de uma operação. Chamá-la de idiota funciona muito bem. Mas estou contando contigo. Bernold e os Vargus deviam ser capazes de acompanhar Shiden, mesmo que ela fizesse algum truque imprudente. Foi por isso que ele a colocou no esquadrão Nordlistric, para começar. Ele sentiu Bernold esboçar um pequeno sorriso. Não precisa dizer mais nada, capitão. Certo, vamos lá, pessoal. Temos que cobrir essa garota quando ela começar a ficar imprudente. Com o Sagittarius avançando e agindo como seu tiro inicial, as 8 esquadras da batalha aérea entraram em ação. Eles correram pelos destroços, que estavam cobertos pelo mar de cinzas, abrindo caminho para o imponente gigante que se erguia acima deles. O objetivo do esquadrão CPLA era incapacitar o Alcyon. Para fazer isso, eles precisavam se agarrar ao inimigo e, como tal,
contornaram a borda externa das ruínas da cidade, esperando chegar atrás dele. 2 esquadras estavam equipadas com configurações de artilharia para oferecer fogo de cobertura na batalha contra os canhões. Para isso, eles se aproximaram do flanco do Alcyon para assumir posições de tiro. Eles, assim como a Cepialiad, se moviam nas sombras dos edifícios, para evitar a detecção pelo inimigo. Enquanto isso, as 5 esquadras encarregadas de eliminar os canhões se espalharam por toda a vasta área urbana, usando a cidade como cobertura dos olhares dos imensos canhões. Eles se aproximaram da garganta do Alcyon com 5 garras. Eles também serviam como distração para desviar a atenção do Alcyon da abordagem da esquadrão Cepialiad. Os Reginleif se mostravam intencionalmente, mas corriam pelo campo de batalha para não mostrar seu número total ao inimigo. À medida que se moviam, os sensores do Alcyon os detectavam um a um. Os imponentes canos se moviam, cortando ruidosamente o vento enquanto balançavam. Eles passaram de uma posição curva, indicando que estavam procurando pelo inimigo, para uma orientação linear, sinalizando que estavam mirando. O volume de seus uivos aumentou, como se estivessem convocando algo. Correndo pela estrada da cidade da teocracia, que havia sido montada em um padrão semelhante a um tabuleiro de xadrez, Shin subitamente parou. Tendo ouvido esses uivos, ele olhou imediatamente para cima. Esse som não pertencia a uma unidade oculta à espera em modo de espera. Era outra voz que ecoava das profundezas do Alcyon. No próximo momento, fendas se abriram nas laterais dos dissipadores de calor, disparando algo para fora. Esses objetos se moviam pelo ar em uma curva, suficientemente devagar para a visão cinética humana captar facilmente. Havia tantos deles, encurvados e abraçando os joelhos enquanto voavam pelo ar. Minas autopropelidas? Mas por quê? Por que usar minas autopropelidas agora de todos os momentos? Shin não entendia a intenção do inimigo, mas deu o aviso mesmo assim. A experiência que o manteve vivo por tanto tempo lhe dizia que o fato de o plano do inimigo ser desconhecido só significava que eles precisavam ser mais cautelosos. Todas as unidades. Minas autopropelidas estão sendo disparadas do interior do alvo. Sua intenção é desconhecida, mas evitem o contato com Ugh, a mira das railguns estão fixas. Um aviso cortou suas palavras. Zashia. Ela se posicionou acima deles para ajudar com o suporte de comunicações e análise de combate e se voluntariou para ajudar com manobras evasivas. Sagittarius, Freki-Tri, Vlodlakla, afastem-se. E tenham cuidado com um segundo ataque de Isidora e Gisela. Mas então Olivier engoliu em seco nervosamente. Todas as unidades, desviem. Esqueçam suas linhas de tiro. Qualquer um que esteja na frente de um canhão, afaste-se. No momento seguinte, os 5 canhões dispararam ao mesmo tempo. Ninguém na batalha aérea conseguia perceber imediatamente o que havia acontecido. Naturalmente, não podiam, pois a velocidade de disparo dos canhões era de 8.000 metros por segundo. A visão dinâmica de um humano não poderia esperar perceber algo se movendo a essa velocidade. A paisagem das ruínas desapareceu completamente e totalmente. Não era apenas um ponto no campo de batalha. Era como se mãos invisíveis e gigantescas tivessem retirado a terra de cima. 5 pontos diferentes, cada um com um raio de 50 metros, foram apagados. Assim como Olivier, com sua habilidade de ver 3 segundos no futuro, havia alertado, uma tempestade de destruição em larga escala havia obliterado todas as estruturas em seu alcance, cavando uma ferida circular nas ruínas da cidade. Um momento depois, o chiado do vento encheu repetidamente seus sensores de áudio. Os projéteis de 800 milímetros, cada um pesando uma dúzia de toneladas, haviam disparado essencialmente a queima-roupa, com sua velocidade inicial preservada. Seu impacto liberou vastas quantidades de energia cinética que despedaçaram o solo, mas o batalhão de avanço mal conseguia ouvir o som retumbante de sua explosão. Algumas estruturas permaneceram de maneira estranha, como se tivessem sido cortadas limpas. Mas então escorregaram ao longo de sua seção transversal, como se lembrassem que a gravidade se aplicava a elas, e caíram na terra pulverizada das ruínas. Aquela advertência no último segundo veio no momento certo.
Os esquadrão de ataque 86 estavam acostumados a não ficar diretamente opostos aos seus inimigos. Afinal, enfrentar um móvel ou um dinossauria naqueles caixões de alumínio, com seu poder de fogo insignificante, seria suicídio. Nenhum dos Juggernauts foi pego no amplo raio de destruição. No entanto, que diabos é isso? Mais explosões rugiram em vários outros pontos da cidade. Eram lugares que não podiam evitar o fogo dos canhões e tinham as minas autodirigidas implodindo sobre eles. No momento em que Shin viu as torres dos canhões se virarem na direção das detonações, ele percebeu por que o Alcyon tinha espalhado essas minas autodirigidas. Verificando a ligação de dados, ele confirmou que todas as unidades ainda estavam intactas. Nenhuma delas tinha sido afundada pelas minas. Os Reginleifs ágeis e os Vanaganders fortemente blindados não seriam tão facilmente destruídos por minas autodirigidas. Em outras palavras, o Alcyon não espalhou as minas autodirigidas para destruir qualquer Feudris, mas sim qualquer pessoa que teve uma mina detonar perto. Afaste-se e assuma manobras evasivas. Está usando o som das explosões para rastreá-los. Como estavam lutando em uma área urbana com pouca visibilidade, o som da autodestruição estava sendo usado como um sinal para informar rapidamente o Alcyon das posições inimigas. No momento seguinte, os canhões rugiram novamente. O vento deu um uivo agudo enquanto mais 5 punhos de ferro se cravaram no chão, transformando estruturas em manchas circulares de terra queimada. Shin ouviu 5 processadores suspirarem de alívio ao escaparem por pouco daqueles tiros. Um deles, Bernold, estalou a língua. Acho que a apropriação das minas autopropulsadas como uma espécie de sistema de alarme é uma forma de as utilizar. E como bônus adicional, qualquer local onde detonem é arrasado. Os destroços desabaram novamente. Os prédios permaneceram escavados, como se uma faca os tivesse cortado sem se importar com concreto ou metal. E então havia a questão do som agudo do vento. O fato de que a transmissão de energia cinética era avassaladora e o raio de explosão sendo muito vasto para o diâmetro dos projéteis. Todos os Juggernauts que tentaram se aproximar do Alcyon, Reaper incluído, estavam muito perto para segui-lo com seus sensores ópticos. Mas o Krolik, que tinha ficado para trás, provavelmente conseguia ver tudo direito. Krolik, você pegou isso com o seu sensor óptico? Pode analisar. Eu mal ouvi quando ele disparou uma segunda vez. O inimigo está a usar tiros em cadeia. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, a Xia transmitiu os resultados de sua análise. A filmagem enviada dos dados ópticos do Krolik estava um pouco de baixa qualidade, mas captou por pouco o momento anterior ao impacto. Assim que o projétil de 800 mm de diâmetro atingiu o solo, transformou-se em uma forma massiva de 50 metros. A princípio, parecia um disco de prata plano, mas era, na verdade, mais parecido com uma rede de pesca. Assim que o projétil deixa o cano, divide-se e dispersa-se num círculo. A ogiva principal no centro e outras 7 bombas mais pequenas estão ligadas entre si como uma teia de aranha por fios moleculares. Destroem ou simplesmente cortam tudo num raio de 50 metros dentro da sua linha de fogo. No tempo dos veleiros, os tiros de corrente eram feitos atando os projéteis com correntes para partir os mastros dos navios inimigos. É parecido com isso. Concentrar a força destrutiva em um ponto dava mais força de penetração, mas se o objetivo era maximizar o alcance da destruição, espalhá-la ao longo de uma linha seria mais eficaz. Tornava mais fácil atingir o alvo ao disparar a curta distância, onde era difícil influenciar a trajetória. Ao conectar os 76 pontos em uma linha, criava uma superfície de fios. Isso marcou um novo método de ataque. Não era o fogo de um canhão de longa distância, que poderia destruir bases inteiras ou penetrar em bunkers, mas um projétil de curta distância que varria uma área ampla. Esta é uma contramedida anti-Feudris, uma contramedida anti-Reginleif. Uma contramedida contra o esquadrão de ataque 86, que havia derrotado com sucesso 2 unidades Legion, o Morpho e o Noctiluca. Uma contramedida contra eles. A força de distração havia atraído a atenção da grande maioria das forças Legion, mas mesmo assim, o caminho que o Trauerchan e a Brigada de Expedição da Federação seguiram não estava de forma alguma livre de inimigos.
Tendo recebido a notícia de que o batalhão avançado havia iniciado hostilidades, a força principal da Brigada de Expedição da Federação finalmente enfrentou as forças Legion 20 quilômetros distante de seu ponto de disparo designado. Eles entraram em combate com cada unidade se movendo em formação de diamante, unidades de reconhecimento lideravam o grupo, posicionadas na frente e atrás de cada formação. Isso consistia em 2 batalhões de reconhecimento Reginleif e o Regimento Livre Mirmecoleio como vanguardas. Os 3 grupos se depararam com uma nuvem escura, uma grande força de fantasmas mecânicos, tão numerosa quanto o nome implicava. E além deles, havia algo único no campo de batalha do setor em branco. Assim que Gilviese fixou a mira no flanco de um move, engoliu nervosamente quando as patas traseiras do Muk-Turtle afundaram no solo. Havia uma cavidade escondida sob a camada de cinzas que cobria o solo, e ele havia pisado nela por engano. Ele operou os manches rapidamente, sem prestar atenção no grito de Senja. Ela estava confortavelmente sentada no assento do artilheiro atrás dele. Gilviese ajustou rapidamente a direção do Muk-Turtle e puxou o gatilho. O sistema de controle de fogo de alta fidelidade do Vanagander sabia manter a mira em um inimigo que estava dentro de seu alcance de tiro. Mesmo que a unidade tivesse sido inclinada ou até tombada, ela manteve a mira do canhão fixa nos inimigos que havia travado. A torreta de 120 mm emitiu um rugido verdadeiramente ensurdecedor ao disparar. Perfurado em seu flanco, o 9 jorrou chamas e desabou no chão. Com o recuo intenso do tiro lançando para trás, o Muk-Turtle retirou suas pernas e corrigiu sua postura. Foi apenas então que Gilviese finalmente soltou o fôlego que estava segurando. Minhas desculpas, princesa. Você está bem? Sim. Isso não é nada para mim, irmão. Aparentemente, com o recuo do tiro empurrando-os para trás, ela havia batido a cabeça no encosto. A garota mascote tentou esfregar a dor de sua pequena cabeça, assentindo corajosamente através de olhos cheios de lágrimas. Em seguida, ela arrumou apressadamente seu vestido, que agora estava desalinhado. Como filha da arquiduquesa Brantolotte, ela se erguia como símbolo das unidades imperiais e não tinha permissão para ter uma aparência desleixada, mesmo no campo de batalha. Ao olhar ao redor, Gilviese pôde ver os outros Vanaganders ao seu redor e as Reginleifs das unidades de reconhecimento tendo suas pernas presas e tropeçando na cinza frágil. Além disso, sua tela ótica estava salpicada com uma estranha e leve turvação. Cada vez que se moviam rapidamente, as bordas afiadas da cinza vulcânica cortavam pequenos arranhões graduais nas lentes dos sensores ópticos. Mas pior de tudo. Ugh, outra vez não, o laser telêmetro, um grito irritado ecoou pelo rádio da empresa. À medida que o vento começava a se intensificar, levantava uma cortina espessa de cinzas, o que interrompia o laser de mira de seus armamentos principais. O sistema de controle de fogo não conseguia calcular adequadamente a trajetória do projétil até o alvo sem ele, usava o laser para aplicar correções ao tiro e não conseguia coletar informações precisas sem ele. Ele reprimiu o impulso de clicar a língua, afinal, estava na presença da princesa. Em vez disso, Gilviese sussurrou amargamente. Ele pensou que tinham treinado minuciosamente em preparação para qualquer desenvolvimento, mas não estávamos à espera disto. O verdadeiro governante do setor branco não é a Legion. É a cinza. Não era visível entre os prédios altos, mas Shin se lembrava de ter visto a montanha de destroços empilhados atrás do Alcyon quando eles mergulharam. Eram os restos de todos os recursos metálicos que consumiu. Esse monstro provavelmente parou nesta cidade para se abastecer, significando que tinha muita munição sobressalente. Isso era um problema. Shin conseguia ouvir onde as minas autodestrutivas estavam posicionadas, é claro, mas eram simplesmente muitas. Ele não conseguia alertar todos os membros de sua equipe. Um campo de batalha urbano significava muita cobertura, e como as minas autodestrutivas tinham aproximadamente o tamanho de um humano, tanto o radar quanto a tela ótica podiam facilmente ignorá-las. Pior ainda, como o radar e a tela ótica podiam ser prejudicados por toda a cobertura, o Alcyon optou por usar um grande número de minas autodestrutivas em vez do esquadrão de ataque 86, que normalmente lidava com o reconhecimento. Em um campo de batalha de curto alcance como esse,
O som de qualquer explosão serviria como um alarme que não poderia ser impedido, e como a unidade que as produzia estava destinada a ser destruída pelo bombardeio dos Railguns, seria mais econômico usar as minas autodestrutivas descartáveis. Unidades, sinto muito, mas não consigo rastrear individualmente cada mina autopropulsada. Mas vocês podem ouvir a voz do esquadrão de ataque Eig-6, então usem isso para calcular a hora de se esquivar. Sim. Nós sabemos, Shin, não precisas de nos avisar, disse o capitão do esquadrão Sarissa. Estamos em ressonância contigo, por isso conseguimos ouvir tanto o núcleo de controle da Alcyon como os Railguns. Assim que começarem a gritar, saberemos como nos esquivar, disse o capitão do esquadrão Fulminata, acenando com a cabeça. Shin piscou de surpresa ao ser interrompido. Os outros capitães logo se juntaram à conversa. Vamos conseguir de alguma forma, mesmo sem você nos dizer as posições das minas autopropelidas, você sabe. Você pode ter esquecido, mas sobrevivemos ao setor Eight Sister e à ofensiva em larga escala muito bem, mesmo sem você por perto. Shin respirou fundo. Vocês estão certos. Desculpe. Concentre-se em sua parte do trabalho, está bem? Câmbio e desligo. O capitão encerrou a conversa com um código de rádio, que era sem sentido, com o para Hyde, já que eles permanecem conectados à ressonância. Hayden, que corria ao lado dele, virou seu sensor óptico na direção de Shin. Todos eles sabem falar por si mesmos, não sabem? De qualquer forma, tanto aqueles tiros de corrente quanto as minas autopropelidas eram coisas que não esperávamos. O que devemos fazer? Se você estiver preocupado com isso, podemos enviar alguns membros do esquadrão Sepeliad para ajudar a limpá-los. Não. Shin balançou a cabeça depois de pensar por um momento. Os outros capitães confiavam nele para completar essa tarefa, então ele deveria corresponder a essa confiança. É inesperado, mas não é algo com que não possamos lidar. Deveríamos ficar bem seguindo o plano inicial. Além disso, o Alcyon não é o único. Shin estreitou os olhos friamente enquanto falava. Desenvolvemos nossas próprias contramedidas contra isso. Então, resumindo, precisamos ficar atentos e evitar afundar no chão e escorregar sobre a cinza. Servindo como batedores, as Reginleifs no 2º Batalhão de Rito e no 3º Batalhão de Mishii lideraram o avanço enquanto a força principal da Brigada de Expedição batalhava contra a Legion. Várias vezes, a unidade pessoal de Rito, Milan, escorregou e quase tombou da cinza. Mas gradualmente, Rito estava aprendendo a lutar nesse terreno. A postura das Reginleifs era tal que quase parecia que estavam agachadas e se movendo ao longo do chão, tornando muito fácil para os buracos de entrada de seus pacotes de energia sugarem cinza. Isso resultaria no entupimento de seus filtros de poeira. Nesse caso, só temos que correr sem descer até o chão. O chassi branco de Milan subiu no ar. Dralvol e Love, com seus sensores modestos, dependiam da Amaze para servir como seus olhos e ouvidos. Usando essas Amaze como apoio, Milan impulsionou-se, pousou e pisoteou as unidades de lançador de foguetes Dralvol enquanto elas se viravam para encará-lo, e depois se aproximou de um Love. Assim que o canhão do tipo tanque se moveu em sua direção, ele o evitou pulando na direção oposta. No momento em que o Love se enrijecia em preparação para atirar, ele se lançou no topo de sua torreta e a bombardeou a queima-roupa, destruindo-a completamente. Nem mesmo prestou atenção na forma como ela se enrugava, em vez disso, virou os olhos para a próxima unidade que usaria como apoio antes de saltar para longe. Sua trajetória foi grandemente limitada no meio do pulo, e não havia cobertura para escondê-lo dos tiros inimigos no ar. Então, ele não pulou muito alto ou muito longe. Movia-se em pequenos saltos em cima das unidades da Legion que pontilhavam o campo de batalha, nunca dando a elas tempo suficiente para focar a mira nele. Ah! Tiros de cobertura de suas unidades consortes dilaceraram as fileiras da Legion. Devido à falta de medo, que decorria do fato de não estarem vivos, a Legion avançava para proteger os Love mais valiosos e ficava no caminho de Milan. Um Grauvoll subiu no topo do Love para o qual Rito estava indo. Balançando sua lâmina de alta frequência, ele avançou com a ponta para interceptar a aproximação de Milan. Vendo isso, Rito disparou uma âncora de fio diretamente sob ele.
Só porque estou tentando não descer ao chão não significa que não vou fazer isso de jeito nenhum. Recuando o fio, ele mudou sua trajetória para descer, pousando no chão. Ao mesmo tempo, ele puxou a âncora consigo, esmagando-a na cabeça do Grelvol em um golpe que continha toda a energia cinética de sua queda. Sua mandíbula bateu com força contra o topo da torreta do Love, e Rito se certificou de matar o Grelvol atirando no lançador de foguetes em suas costas. As balas traçantes, que eram destinadas a confirmar a trajetória, criaram uma explosão induzida dentro do lançador de foguetes, envolvendo tanto o Grelvol quanto o Love em uma explosão massiva. Mas é claro que, Rito sabia que não seria realista assumir que isso seria o suficiente para destruir o Love. Antes que as chamas pudessem se dissipar, ele disparou seu canhão de 88 mm para concluir o trabalho. Se X estivesse lá, ele poderia dizer a ele se era necessário ou não. O Reginleif de seu tenente parou abruptamente ao lado do seu. Caralho, Rito. O que foi isso? Legal, né? Rito disse com um sorriso. Eu meio que improvisei, assim como o capitão e o segunda-tenente Rica. Eu também vou fazer isso, disse seu tenente solenemente. Fico feliz que isso esteja indo bem para você, Rito, mas não exagere, Michi murmurou com um sorriso enquanto observava a luta do 2º batalhão. Rito sendo imprudente e temerário não era novidade, mas essas acrobacias eram algo completamente diferente. A saída do atuador e da unidade de energia do Reginleif era alta em proporção ao peso da unidade, e era isso que possibilitava a realização dessas proezas. Mas a unidade de Michi, o Alien, tinha uma configuração de supressão de fogo equipada com um canhão automático de 40 mm. Com isso em mente, ela não tinha vontade de tentar imitar essas acrobacias. Dito isso, o 2º batalhão parecia estar seguindo o exemplo de Rito. Suas vanguardas, bem como as unidades de supressão de fogo, começaram a atacar as linhas da Legion com a mesma tática. Como uma matilha de lobos territoriais, eles rasgaram as fileiras de aço e começaram a abrir caminho para fora. Esse fervor se espalhou para o 3º batalhão de Michi, e em pouco tempo, ela pôde ouvir os atiradores de seu esquadrão rindo. Com a Legion distraída, é fácil atirar neles. Primeiro, derrubamos os restos que atacam as vanguardas, e depois priorizamos os Love. Enquanto as unidades de supressão de superfície em pé no final das linhas do batalhão brincavam, eles receberam pedidos de apoio. Uma nova força inimiga chegou pela esquerda e pela frente. Presumivelmente reforços. Dê-nos algum fogo de cobertura antes que eles se reagrupem. Dustin, cuidado com o fogo amigo. Você nem precisa dizer. Entendido, Sagittarius. Não se deixe levar pela minha péssima pontaria. Incontáveis foguetes explosivos caíam sobre as unidades de socorro, derrubando Grelvol e Amaze. O esquadrão que solicitou o fogo de cobertura anteriormente mergulhou no Legion vindo de 3 direções. Sem o apoio do Amaze para fornecer informações sensoriais, os tipos de tanque estavam indefesos enquanto os Reginleifs os atacavam como tubarões famintos. Mesmo um portador de nome experiente como Michi nunca tinha visto um moral tão alto e sinceridade. Isso não era desespero. Era entusiasmo. Fervor, forte o suficiente para sobrecarregá-la. Se a guerra fosse acabar. Se a guerra fosse acabar, significaria que os 86 estariam abrindo mão de seu orgulho, por vontade própria. Mas apesar disso, o som dos obuseiros podia ser ouvido ressoando intermitentemente no horizonte nebuloso e carregado de cinzas das forças de frente da Legion. Este era o trabalho do batalhão de artilharia, que disparava do fundo sob o comando de Lena. De pé no fundo da força principal da brigada, eles atiravam ferozmente no inimigo. A unidade Alconos Tonosostal tinha ido para explorar a frente, e usando os dados que trouxeram de volta, o batalhão desencadeou uma chuva de fogo e aço. Entre os tiros, a voz de Lena alcançava os processadores como um sino de prata tocando pela ressonância. Vanna diz para todas as unidades. Há outra tempestade de cinzas se aproximando. Todas as unidades que cortaram caminho, recuem por enquanto. Transmitirei as posições estimadas do grupo inimigo. Para evitar fogo amigo, não atirem fora do alcance designado. Ataquem!
A cortina de cinzas obstruiu os lasers de localização e os sensores ópticos da equipe humana e da Legião. No momento, Kurena falou veementemente. Eu sou realmente boa com uma arma, sabe? Se for de perto, eu nunca erraria meu alvo. Então, eu poderia fazer isso por você. Em seu lugar. Lembrá-los, carregá-los com você é provavelmente algo que só você pode fazer. Porque você é mais forte do que qualquer um de nós. Mas eu posso compartilhar essa dor. Eu poderia suportar um pouco do seu fardo. Se você me permitisse. Kurena sentiu seus dedos começarem a tremer, então ela apertou os punhos com força para esconder isso. Ela estava com medo. De atirar naqueles que não podiam morrer, naqueles que não podiam ser salvos, para que não precisassem ser integrados à Legião. Pode-se chamar isso de misericórdia, mas mesmo assim, significava matar outro ser humano. Isso a assustava. Ela não queria ter que fazer isso. Mas era exatamente por isso que ela não podia deixá-lo carregar esse fardo sozinho. Shin olhou para ela em silêncio e depois balançou a cabeça. Fui eu quem fez essa promessa com eles. Então acho que devo ser o único a fazer isso. Certo. Kurena deixou os ombros caírem. O fato de isso lhe dar um pouco de conforto a fez sentir vergonha de si mesma. No entanto, enquanto Reaper olhava para Kurena, pela primeira vez, ele sorriu em sua presença. Mas, obrigado. Certo. Na época, ela não lhe disse isso nem aprimorou suas habilidades como atirador apenas para ser útil a ele ou permanecer ao seu lado. Era para que ela pudesse lutar com ele até o fim, mesmo que esse fim fosse a sua própria morte. Assim, quando o manto de Reaper se tornasse demasiado pesado, ela poderia assumi-lo em seu lugar. Para que pudesse ajudá-lo, mesmo que fosse apenas um pouco. Ele era algo como família, como um irmão para ela, embora não estivessem ligados pelo sangue. Ele era seu precioso irmão de armas. O Capitão Nozen será sempre um irmão mais velho para você. Isso nunca mudará. Foi a Tenente Esther dos países da frota quem lhe disse isso. Ela era alguém que viverá segurando seu orgulho, assim como eles, e foi privada até mesmo disso no final. E ela estava certa, a relação de Kurena com Shin não mudou. Shin não virou as costas para ela. Ele já havia dito isso antes da operação, com os olhos cheios de preocupação. Ele afirmou que não a abandonaria. Que ela não precisava carregar aquele fardo se acabasse se tornando uma maldição. Ele tinha simpatizado com a dor dela. Se ela se concentrasse nisso, poderia sentir suas emoções mesmo agora, através do para-raio. A ressonância não transmitia apenas palavras, permitia sentir as mesmas vicissitudes emocionais que se perceberiam ao falar com alguém cara a cara. E não era apenas Shin, mas Raiden, Anju e Lena também estavam preocupados com ela. E, ao duvidar de si mesma, ela quase os machucara. Major Gunther, 1. Obrigada. O Alcyon contava com o gatilho das minas autopropulsadas para alinhar sua mira, e parecia que as 5 esquadrilhas de distração estavam começando a aproveitar isso a seu favor. As marcas de destruição dos tiros encadeados dos 5 canhões de trilho estavam claramente perdendo as posições que as esquadrilhas ocupavam. Eles haviam lutado em ruínas antes por causa de sua experiência no setor 86 e na Federação. Como tal, sabiam passar pelas minas autopropulsadas e atirar nelas a uma distância segura, desviando assim a mira dos canhões de trilho. Sob o comando de Zashia de cima, os 5 canhões de trilho acabaram criando apenas destroços que ofereciam mais cobertura para esconder os reginleifes do próprio fogo das armas. Finalmente, as costas de metal preto do Alcyon surgiram além do matagal de edifícios e das colinas de ruas. Ao contar com a distração das 5 esquadrilhas e traçar uma ampla curva para contornar as ruínas, o esquadrão CPLAD finalmente alcançou o ponto atrás das costas do Alcyon. Eles se espalharam atrás da cobertura dos muitos prédios que estavam meio desabados ao redor do Alcyon. Todos os batalhões, entrem. O esquadrão CPLAD está em posição. Entendido. Quarrel e Archer também estão posicionados. Estamos prontos para fornecer fogo de cobertura sempre que necessário. O esquadrão City, assim como todos os esquadrões de distração, está começando a se aproximar do inimigo. A distância restante é aproximadamente de 2.000 metros.
Estamos dentro do alcance de um canhão de tanque. O capitão do Esquadrão City sorriu com um orgulho doce. Está na hora, então. Vamos mostrar do que somos feitos. Certo. O Alson pode ter dominado este lugar, como um soberano sentado em seu trono, mas... Vamos mostrar que este é o campo de batalha do Esquadrão de Ataque, o campo de batalha de Reginleif. Após a refeição, o próprio chefe cozinheiro entrou sorrindo, carregando canecas de café cheias de creme e açúcar. Uma vez que o grupo terminou o café, finalmente retomaram a discussão sobre como lidar com o Alcyon. Talvez fosse o aumento nos níveis de açúcar no sangue ou os efeitos revigorantes da pausa, mas logo perceberam que a discussão estava chegando a um impasse. Afinal, haviam se desviado bastante do assunto. Vamos voltar ao tópico principal, disse Shin, atraindo o olhar de todos para ele. Não podemos vencê-lo em uma batalha de artilharia. Então, teremos que fechar a distância antes que ele se prepare para atirar, antes mesmo que nos perceba. O uso do Armée Furieuse deve facilitar esta parte. Se isso se transformar em outra batalha naval, teremos que rezar para que não haja uma tempestade como da última vez. Mesmo durante a batalha naval, tivemos que subir até o maldito antes de podermos fazer qualquer coisa, então teremos que descobrir isso, disse Raiden, concordando. Os Reginleifs não podem correr sobre a água, sabe? Shin assentiu antes de continuar. A próxima operação deve ser uma operação de superfície, no entanto, então eu não acho que será mais complicado do que lutar contra o Morfo. Na época, a unidade de defesa inimiga estava reduzindo nossas forças, então acabou sendo um confronto direto no final. Mas se pudermos atravessar o território inimigo pelo ar, deveríamos ser capazes de chegar ao canhão de trilho sem perder nossas forças. O próprio Railgun não é muito ágil, então é quase como um alvo fácil. Subir nele não deveria ser tão difícil. A primeira vez que enfrentaram uma legião equipada com uma Railgun foi há um ano, na cidade de Kreuzberg. Tendo emboscado com sucesso Shin e o esquadrão Nordlistic, o Morfo recuou após disparar contra eles, sem se importar com o quão bem-sucedido foi o tiro. Nesse ponto, as 15 unidades do esquadrão Nordlistic estavam todas intactas. E dentro daquelas ruínas da cidade, havia muitos prédios altos ao redor do Morfo. Foi por isso que escolheu fugir. Sabia que lutar sozinho contra várias Feldres em um ambiente urbano o colocava em desvantagem, e essa foi a razão pela qual a gigantesca unidade de artilharia da Legion decidiu recuar da cidade de Kreuzberg. Certo. Antes, quando você mencionou a barragem, você disse que, com base na premissa de chegarmos a uma distância de 30 metros onde os canhões de trilho não conseguiriam nos atingir. Em outras palavras, você está dizendo que estaríamos perto o suficiente para nos agarrarmos a ele. Não que estaríamos tentando atirar nele de longe, certo? Os outros processadores levantaram suas vozes em realização. Eles tinham uma arma assim. Uma arma que poderia atingir o mesmo ponto com precisão a laser, sem ferir os processadores. Um dos armamentos fixos de um Reginleif, essa arma só era útil quando estava fixada no inimigo, mas, enquanto estivesse, seria capaz de atingir seu alvo com precisão e potência. Os impulsores de estaca. Os 5 esquadrões se aproximaram do Alcyon enquanto distraíam seus canhões de trilho. Fechando a distância para alguns centenas de metros, eles se moviam entre prédios e destroços como flechas enquanto se aproximavam. Os canhões de calibre 800 mm rangiam enquanto se viravam no lugar para interceptar os alvos correndo pelo chão. Além disso, autocanhões antiaéreos se desdobravam por todo o corpo do Alcyon, como as espinhas de um ouriço ficando de pé. Achamos que você faria isso, idiota! No momento seguinte, sombras pálidas apareceram no topo dos prédios altos próximos, mirando nos autocanhões de seus pontos cegos como se zombassem da ideia de usá-los. Permanecendo em um local onde o Alcyon não podia vê-los, esse grupo de Reginleifs disparou suas âncoras de fio perto dos topos dos prédios e as recolheram, desenhando um arco para subir. Estes eram os pelotões Quarrel e Archer, equipados com configurações de obuseiros para apoio de artilharia. Os Reginleifs foram projetados para lutar nos campos de batalha da Federação, em terrenos florestais ou urbanos. A maioria das outras armas móveis enfrentava dificuldades em terreno urbano.
Sua espessa armadura e torres de tanques pesados de alto calibre dificultavam seu movimento. Em contraste, os Reginleif se destacavam no combate tridimensional enquanto usavam prédios altos como apoio. Aquele exército de esqueletos foi projetado com agilidade e alto desempenho por uma razão. Eles apareceram no auge da cidade, no coração do único campo de batalha onde estavam inigualáveis. E dali, poderiam mirar no único ponto fraco que todas as armas blindadas compartilhavam, sua armadura superior relativamente fina. Foi por isso que esse grupo rastejou pelo chão o tempo todo, para agora poder atacar de cima. Ficamos abaixados para condicionar você a fixar seus olhos em nós. Esse foi o nosso plano o tempo todo, e você caiu nessa, com anzol, linha e chumbada. E com esse comentário zombeteiro, eles dispararam. Os autocanhões antiaéreos com os quais o Alcyon estava equipado para interceptação em curto alcance foram soprados, incapazes de resistir enquanto estavam fixos inutilmente no chão. Os 5 esquadrões que se aproximavam do Alcyon aproveitaram a atenção desviada, mudaram sua munição e abriram fogo também. A onda de explosivos de alto impacto entrou na abertura de 800 mm entre um par de trilhos e acionou o fusível temporizado. Este foi o mesmo feito que Theo usou na Batalha da Noctiluca para impedi-lo de disparar. Naquele momento, um projétil Hit explodiu acidentalmente ao tocar nos trilhos. Mas desta vez, os esquadrões usaram explosivos de alto impacto com um raio de explosão maior e um fusível temporizado para disparar dentro do cano. Ao mirar entre os trilhos a curta distância, conseguiram produzir o mesmo resultado. O metal líquido que servia como eletrodo para alimentar e impulsionar os projéteis se espalhou pelo céu, explodindo em fragmentos que voavam a uma velocidade de 8.000 metros por segundo. A enorme arma foi empurrada para trás, como se estivesse recuando. Enquanto isso, os pelotões restantes dos 5 esquadrões avançaram. Distância restante, 30 metros. Eles mergulharam no ponto cego dos canhões de trilho. Com seus canos tendo 30 metros de comprimento, eles não poderiam disparar nessa faixa. Lançando suas âncoras de fio para subir rapidamente nos prédios próximos e chutando contra o flanco do Alcyon, as silhuetas de marfim se moveram rapidamente em direção aos 5 canhões. Enquanto o inimigo maciço mexia os pés e tremia em uma tentativa furiosa de sacudi-los, eles acionaram 3 dos 4 impulsores de estaca, empurrando-os contra a armadura do Alcyon na tentativa de se segurar. Como em todas as últimas vezes, os canhões de trilho desenrolaram os fios condutores de suas respectivas asas, alguns deles os lançando de baixo como geysers na tentativa de interceptar os Reginleifs. Mas os esquadrões Quarrel e Archer anteciparam esse ataque, disparando projéteis explosivos para o ar que empurraram os fios de volta com suas ondas de choque intensas, abrindo caminho para seus camaradas. Protegidos pela pressão invisível dessas explosões, os Reginleifs começaram a alcançar o topo dos 5 canhões de trilho. Empurrando seus canhões de 88 mm neles a queima-roupa, abriram fogo. Eles dispararam projéteis ápices, perfurantes de blindagem com estabilização por aleta descartável, com sua velocidade inicial de 1.600 metros por segundo, que foram desviados pela armadura do Alcyon em uma chuva de faíscas. Era difícil. Ao contrário do Love ou Dinossauria, este não era um modelo que exigisse muita mobilidade. Mesmo que isso significasse um aumento de peso, a armadura de suas torres era reforçada. No entanto, isso era algo que o Strike Packard antecipava poder acontecer. Eles mudaram a seleção de armamento para a principal arma da perna dianteira direita, um perfurador de pilha anti-blindagem de 57 mm. Dos 4 impulsores de estaca que tinham em todas as 4 pernas, mantiveram um sem uso ao subir. Eles não poderiam desenvolver uma nova arma do zero em um período tão curto, mas conseguiram improvisar uma nova arma com base em uma existente. Tiveram a sorte de ter as peças sobressalentes para isso. Afinal, com apenas um processor de toda a unidade usando essa arma, tinham muito com o que trabalhar. Gatilho. O perfurador de pilha da perna dianteira direita foi ativado. E imediatamente após o perfurador de pilha disparar, a lâmina de alta frequência fixada no lado externo do estojo do perfurador de pilha, virada para baixo, foi arrancada pelo pino explosivo. Seguiu uma diretriz que também estava conectada à cobertura. Sua ponta deslizou para baixo em direção à armadura da torre.
A borda incandescente da lâmina de alta frequência mergulhou na armadura espessa como água. Cortou o caminho, e sem nem mesmo confirmar o dano, os Reginleifs purgaram as lâminas e os perfuradores de pilha completamente. No momento em que os Reginleifs pularam para fora, os fios foram disparados de trás do escudo das explosões, chicoteando a torre. Mesmo com esse impacto, as lâminas haviam se aprofundado demais para serem deslocadas. Enquanto isso, os próprios perfuradores de pilha se soltaram como se tivessem sido afastados, e sem nada para segurá-los no lugar, eles se inclinaram para o lado. Não era diferente do pilha usado pelos soldados de um antigo império para tornar os escudos dos soldados inimigos inúteis. Os perfuradores dobraram-se muito como o pilho, aplicando pressão à haste que segurava a lâmina de alta frequência no lugar e empurrando-a mais fundo na armadura das torres. Isso não era algo que os processadores antecipavam, no entanto. Talvez possamos modificá-lo para causar isso intencionalmente, Shin ponderou em voz alta. Seria bom se pudéssemos fazer isso. Quanto maior o buraco, mais fácil é mirar. As lâminas de alta frequência foram pressionadas até o ponto de ficarem perpendiculares ao chão, até finalmente saírem do outro lado e caírem, deixando para trás longos cortes que se estendiam para os mecanismos internos das torres. Era como se alguma besta gigantesca tivesse passado suas garras por cada torre. Mais uma vez, os Reginleif direcionaram seus canhões de 88 mm para as torres. Todos, desde aqueles que saltaram para longe, até aqueles que subiram no Alcyon usando seus ganchos de arame, até aqueles que permaneceram no solo para fornecer fogo de cobertura. Todos puxaram seus gatilhos simultaneamente. Após confirmar que os canhões automáticos do Alcyon foram desativados e que seus 5 Railguns foram impedidos de disparar, o esquadrão CPLA avançou de seu esconderijo. Enquanto o Alcyon se contorcia furiosamente nas lâminas cravadas em suas torres, Undertaker pulou em suas costas, fincando todas as 4 lâminas nele. Como os buracos de implantação do Alcyon eram usados como saídas para minas autopropulsadas, armadilhas podiam ser facilmente colocadas ali, assim, Shin evitou se infiltrar por lá. Brandindo a lâmina de alta frequência presa ao seu braço de arpão, ele cortou a carapaça espessa do gigante. No momento seguinte, a Ana Maria de Olivier escalou também, lançando sua lança de alta frequência nas 2 rachaduras esculpidas na armadura do Alcyon com precisão mortal. Para garantir que o plano funcionasse, Shin retraiu uma das pilhas de suas patas dianteiras e a fincou novamente, acionando-a. A armadura se curvou em uma forma triangular distorcida e depois colapsou para dentro. Enquanto suas 2 unidades saltavam para longe para abrir espaço, o Vervold Raiden e o Bandersnatch de Claude dispararam seus canhões automáticos no buraco. Balas traçadoras, destinadas a confirmar a trajetória dos tiros, deixaram um rastro brilhante ao cortar o ar, lançando uma luz momentânea nas regiões escuras da estrutura interna do Alcyon. Logo abaixo dos 5 Railguns ficava algo parecido com uma torre maciça. Era um depósito, semelhante ao usado pelo canhão de 40 centímetros da Stella Maris. Um grande forno de reciclagem o acompanhava, consumindo destroços e detritos para reutilizá-los. Tinha um tanque de cultivo cheio de fluido prateado, micromáquinas líquidas, bem como um tanque de armazenamento. Havia também uma grande quantidade de máquinas e encanamentos dentro dele. Shin não era conhecedor das complexidades da produção de munição, então não sabia o que deveriam fazer. Para ele, parecia mesmo as entranhas mecânicas de um animal gigantesco. Ele procurou por algo que pudesse ser o núcleo de controle, mas não encontrou nada que se encaixasse. A essa curta distância, Shin podia detectar mesmo sem sua visão, sua habilidade captou, permitindo que ele ouvisse. Os gritos sobrepostos de várias cheferdes eram distribuídos de forma desigual dentro dos mecanismos internos. Cada grito, ou talvez até indivíduos inteiros estivessem divididos, emanava de um local diferente. Uma rede de nervos de micromáquinas se espalhava por todo o interior mecânico como uma cortina fina. Ao contrário dos Vezel, que estavam escondidos profundamente nos territórios da Legion e não eram construídos para o combate, o Alcyon era uma unidade da Legion feita para a batalha. E sendo tão grande quanto era, dividir seu processador central aumentava a redundância. O Alcyon era capaz de produzir micromáquinas líquidas por conta própria, então mesmo se sofresse algum dano ao seu processador central, seria capaz de repará-lo no local. Além disso,
A torre do tanque e o obus do Reginleif eram relativamente fracos, e embora teoricamente pudessem destruir a rede nervosa, fazê-lo seria bastante difícil. No final, eles teriam que contar com o bombardeio do Esquadrão de Ataque 86 afinal. E para fazer isso, apontem para as pernas. Anju, estamos contando com você. Em preparação para o bombardeio dos Railguns, os Reginleifs ajustaram sua munição para projéteis HIT. Seu jato de metal de alta temperatura se espalhou impiedosamente nas marcas de garra deixadas pelas pilhas de lâminas, incendiando as micromáquinas líquidas que compunham os núcleos de controle das torres massivas. Shiden podia ver algumas borboletas de metal voando de uma das armas, e Ohana. Ela já havia visto isso antes, mesmo durante a Batalha da Noctiluca. Era a visão de um núcleo de controle voando numa tentativa de escapar das chamas e da destruição. As micromáquinas líquidas haviam se transformado em um bando de incontáveis borboletas prateadas. Estas eram do núcleo de controle de Ohana, de Shana. Você não vai escapar! Com um rugido furioso, ela subiu na torre ardente de Ohana. Para esta batalha, ela trocara o canhão de chumbinho em seu braço de montagem por um canhão de tanque de 88 mm. Ajustando os fusíveis temporizados em seus projéteis HIT, ela mirou nas borboletas prateadas se espalhando pelo céu cinza. Sem chance, mocinha! Desça daí! Um momento depois que o aviso de Bernauld a alcançou, um alerta de proximidade começou a soar em seus ouvidos. Voltando a si, viu um fio elétrico balançando sobre ela, suas 5 garras movendo-se em uma trajetória para cortar sua unidade. Em sua fervorosa tentativa de impedir Shana de escapar, ela havia negligenciado o ambiente ao seu redor. E agora era tarde demais para desviar. Maldição! Eles me pegaram. Era uma isca. Usar o cadáver de um camarada para atrair seus aliados era uma das artimanhas mais antigas do livro. Longe dela adivinhar se os pedaços de metal de sucata fizeram isso intencionalmente ou não, mas o resultado final era o mesmo. Eles a haviam atraído. Ou talvez Shana apenas queira me derrubar junto. Mas ela saiu desse devaneio agridoce quando um projétil HIT voou de baixo, explodindo no ar com um estrondo. As ondas de choque da explosão empurraram o fio para trás, e enquanto Shiden ficava pasma por um momento, um Reginleif subiu apressadamente na torre e bateu em Ciclopes, fazendo ambos caírem. O símbolo do esquadrão Reginleif era o de um cão-lobo acompanhando um deus da guerra, e seu número de identificação era 01. Frequiuan. A unidade de Bernauld. Eu juro, essa garota é tão difícil de lidar. Você vai receber algumas reclamações minhas quando terminarmos aqui, capitão. Enquanto Ciclopes caía, Shiden olhou para a frente e descobriu a identidade daquele que dispara o projétil HIT. O único equipamento com revestimento marrom na unidade aérea, com formato de animal quadrúpede, um Sotolenvur. A Ana Maria de Olivier. Usando sua habilidade de espiar brevemente o futuro, ela previra o dilema de Shiden. Ela foi subitamente dominada pela raiva e levantou a voz em fúria. Neste momento, eu estava tão perto, de me juntar a Shana, que morreu antes de mim. Fique fora do meu caminho, Bernauld. Você também, capitão. Somos nós que deveríamos dizer isso, segundo o tenente. Shiden ficou atordoado em silêncio. Aquela observação cortou sua explosão como o estalar de um chicote. Aquela voz casual, mas de alguma forma firme, era Olivier? Sua tarefa é suprimir o canhão Railgun. Você se ofereceu para essa tarefa, o que significa que terá de cumpri-la até o fim. Se, em vez disso, estiver mais interessado em ter um suicídio de amantes com esse Railgun, então você é um empecilho e um risco para essa operação. Retire-se. Ocupado dando instruções a Anju, Shin estava muito atrasado para agir no calor do momento. Ao abrir espaço para Snowwitch, ele virou os olhos assim que Ana Maria resgatou Ciclopes. Obrigada, capitão. Você a salvou. Eu mantenho meus olhos abertos para ficar atento a desenvolvimentos inesperados, mas é bom que eu estivesse por perto. Eu mal consegui fazer isso. A capacidade de Olivier de ver 3 segundos no futuro se estendia apenas a algumas dezenas de metros ao seu redor. Não era muito ampla. Olivier então sorriu.
Com o que aconteceu com o segundo tenente Rika, eu posso entender seu desejo de minimizar as perdas. Mas você não precisa carregar esse fardo sozinho. Além disso, proteger crianças mal comportadas é responsabilidade de um adulto. Deixe-me cuidar disso, se quiser. Obrigado. Ao lado dele, Snowwitch se levantou de sua posição de espera, carregado com o mais pesado dos armamentos principais do Reginleif, o lançador de mísseis. Ele trocou de lugar com o Bandersnatch e definiu seus alvos. Assim que terminou, disparou toda a sua munição de uma vez. 20 mísseis foram voando para dentro do Alcyon. Estes eram mísseis anti-blindagem leve, destinados a Maisie ou Grauvol. Eles não eram muito eficazes contra Love, Dinossauria ou Morpho. Mesmo que os mísseis tivessem acertado em cheio, este era uma fábrica de munição gigantesca que produzia conchas incomumente grandes de 800 milímetros. Eles não causariam nenhum dano significativo. No entanto, à medida que os mísseis se dispersavam dentro da fábrica, detonavam, liberando uma barragem cegante de fragmentos autoforjantes. Os explosivos produzidos por esses fragmentos explodiam em inúmeras pequenas erupções. Os explosivos dispararam, concedendo aos fragmentos autoforjantes uma velocidade de 3.000 metros por segundo. Línguas de chamas carmesim rugiam a vida no interior da fábrica. As altas paredes herméticas aqui não permitiam que as chamas encontrassem qualquer abertura para escapar para o exterior. Vendo que uma salva não era suficiente, Esquadrão de Ataque 86 deu lugar a outra unidade de supressão de superfície, que prontamente disparou seus próprios mísseis no Alcyon. Em seguida, uma terceira unidade também disparou, como se quisesse garantir ainda mais que o trabalho fosse feito. Não demorou muito para que as altas temperaturas das chamas ultrapassassem o que os enormes dissipadores de calor do Alcyon conseguiam lidar. Mesmo as 20 asas de resfriamento dos Railguns não conseguiam expelir o calor rápido o suficiente. Todas as partes do Alcyon, desde seus pacotes de energia de alta temperatura, até os Railguns e seus sistemas de recarga, e eventualmente até os núcleos de controle distribuídos de maneira desigual, começaram a superaquecer. E o mesmo aconteceu com os músculos artificiais de suas pernas, que cresciam quentes sempre que o Alcyon se movia, sustentando seu peso e permitindo-lhe andar. E Shiden só conseguia ouvir a Legion porque ela estava conectada a Shin e sua habilidade por meio do Parahai. Agora que ele estava bem ao lado do Alcyon, seus uivos e gritos eram excepcionalmente altos. Gemidos, gritos, sussurros de ressentimento e gritos de terror. E também os gemidos de Shanna, circulando acima em sua tentativa de escapar das chamas. Com a ajuda do Esquadrão de Ataque 86, o Esquadrão Nordlistlik disparou explosões ao redor de Shanna, direcionando as borboletas frágeis e inflamáveis para uma área pequena. Estavam conduzindo-as bem na frente de onde Cyclops permanecia imóvel, então estava claro que estavam tentando ajudá-la. Os gemidos caíam sobre Shiden. Agora que Shanna se dividira em borboletas, sua voz era menos um uivo alto e mais um sussurro fraco. Tão frio. Se ela atirasse em Shanna agora, quando toda a sua existência se resumia a essas duas palavras, ela realmente desapareceria. Shanna estaria verdadeiramente perdida para sempre. E Shiden não tinha mais nada. Nenhuma família ou cidade natal. Nenhuma cultura para herdar, nenhuma herança étnica para recorrer. Sem futuro para sonhar ou uma visão clara de como o presente deveria ser. Muitos outros esquadrão de ataque 86 estavam na mesma situação. Mas Shiden sempre pensou que ela se viraria de alguma forma, de um jeito ou de outro. Contanto que ela tivesse Shanna e os membros do esquadrão Brisingamen, que estiveram com ela no setor Eigicista de além, ela encontraria uma maneira de perseverar. Mas agora esse dia nunca chegaria. Por que não é que você acha que é bom morrer assim? Você quer morrer assim? A voz de Shin ecoou em suas memórias. Ele havia dito isso na base desconhecida e cinza-perolada da Teocracia. Um lugar que, apesar de ser uma instalação militar, tinha um cheiro esterilizado, como se rejeitasse o cheiro sujo e metálico do exército. Naquele momento, o Reaper realmente havia visto o coração de Shiden, assim como o desejo mórbido que ela mantinha escondido. Ele era alguém que uma vez abrigou o mesmo desejo. Que havia perdido de vista como viver para realizar esse desejo. E, portanto,
ver Shiden desejar a destruição da mesma maneira que ele havia feito, o irritou. Foi o suficiente para fazê-lo querer arrastá-la do precipício da morte, mesmo que ela chutasse e gritasse o tempo todo. Eu não vou levar alguém com essa atitude comigo. Sim. Isso mesmo. Foi por isso que eu joguei essa atitude fora. Mas o que eu devo fazer agora? Mesmo que eu desista do meu desejo de morrer enquanto a levo junto, como eu devo viver sem ela? Sem o resto deles? Essas eram palavras que ela nunca compartilharia com Shin. Ela sabia o quão patéticas eram, e a vergonha disso tudo significava que ela nunca poderia deixar Shi saber como ela realmente se sentia. E assim, ela perguntou. A alguém que estava presente ao seu lado, mas não era um esquadrão de ataque 86. Alguém mais velho, que não riria dela ou agiria confuso, mas que responderia à sua pergunta. Hey! Hey! Capitão Olivier. Posso te perguntar algo? Era uma ressonância para a raid pessoal, o que era considerado inadequado no meio de uma operação. Mas, em vez de repreendê-la por isso, Olivier simplesmente franziu a testa. A maneira como essa jovem abrupta parecia fazer a pergunta, como se implorasse por sua ajuda, fez com que ele percebesse que ela ainda era uma garota na adolescência. O que você faria se estivesse no meu lugar? E se você encontrasse a pessoa no campo de batalha? E se você não pudesse derrotá-la sem arriscar sua vida? E se você pudesse morrer junto com ela? Por um longo momento, Olivier permaneceu em silêncio. Sua pessoa. No caso dele, era sua noiva. Ela foi uma vítima da guerra contra a Legion, e ela muito bem poderia ter sido assimilada. Ela poderia estar vagando ainda como um pastor, em algum lugar no campo de batalha. Bem, eu lutaria. Eu arriscaria minha vida, como você disse. Mas eu não morreria. Como seria doce se ele pudesse morrer enquanto a colocava para descansar? Se isso pudesse ser como as coisas terminavam. Seria uma conclusão tão bela, poética, intoxicante, tão reconfortante e convidativa quanto a corrupção. Por que você não morreria? Os pais da Ana ainda estão esperando que ela volte para casa. Na frente de sua sepultura vazia. Eu tenho que deixá-los saber como termina. Se eles o culpassem por não tê-la mantido segura, ele não poderia culpá-los por isso. Mas eles não faziam isso. Eles ficavam felizes em vê-lo visitar a sepultura dela todos os anos, no aniversário de sua morte e em seu aniversário. Mas eles também pediram a ele para esquecê-la. Eles foram muito gentis com ele. Ele devia a eles fazer esse informe. Eu tenho que proteger a terra natal que ela amava, e eu não posso, de boa fé, dizer que fiz isso até que toda a Legion desapareça. Eu tenho que recuperar a paisagem que ela amava. E além disso, e de fato, o mais importante, se eu a derrotar, finalmente poderei chorar em sua sepultura. Durante o funeral de sua noiva, Ana Maria, Olivier não chorou. Ele queria, mas não o fez. Ele não podia derramar uma única lágrima. Porque ela não estava lá. Esses demônios de sucata abomináveis a levaram embora. Então ela não foi verdadeiramente posta para descansar, e chorar por ela agora não seria correto. Eu preciso oferecer flores a ela e derramar minhas lágrimas apropriadamente, em cada aniversário e em cada memorial. Todo ano, até que o meu tempo chegue. Então eu não posso morrer ainda. Não até que eu tenha feito isso. Ele encontraria um novo amor nos anos que viriam, como os pais dela esperavam que acontecesse. Ele conheceria alguém novo? Olivier ainda não sabia. Talvez acontecesse. Talvez não. Mas ele ainda traria flores para ela todos os anos. Ele não esqueceria de Ana Maria enquanto vivesse. Então, por enquanto, pelo menos por ela, ele continuaria vivendo. Shiden sorriu levemente. Certo. Entendi. Concordando, Shiden ajustou a mira do canhão de 88 mm na direção de Shanna. É isso aí, Shanna. Eu não te enterrei, e também não visitei seu túmulo ainda. Então, todos nós que sobrevivemos, talvez possamos nos encontrar a cada ano no dia daquela operação, para que possamos brindar e torcer por você. Mas agora, realmente não podemos fazer isso também.
Seria o suficiente? Shin não poderia se perdoar apenas com isso, e é por isso que ele ficou congelado no lugar quando ela o viu no campo de batalha há um ano. Quando ele desejou poder desaparecer no campo de batalha que havia consumido alguém que ele amava. Mas o reaper escapou desse inferno. Então ela também tinha que encontrar uma saída. Afinal, se aquele idiota conseguisse, não havia como diabos ela não conseguiria também. Até logo, Shanna. Todos os seus camaradas que morreram antes dela. Seus pais, que morreram nos campos de internamento. Sua irmã mais nova, a quem ela não conseguiu proteger. Ela, que estava presa no setor 8 Assistant. Até logo. Eu não vou esquecer nenhum de vocês. Vocês não vão mais me prender. Ela puxou o gatilho. Com seus núcleos de controle queimados, as torres dos 5 Railguns caíram no chão, como animais que tiveram seus pescoços quebrados. O calor das chamas consumindo o Alcyon por dentro excedeu o limite de temperatura, forçando seu sistema de propulsão a entrar em desligamento de emergência. Esta foi a primeira fase do plano para destruir o Alcyon. A tarefa da unidade aérea. Quebrar as pernas do Alcyon e esmagar suas presas, os Railguns, antes que a carta na manga da humanidade, o Trawersham, estivesse posicionado para atirar. E eles fizeram isso. Seus canhões foram queimados, e seus músculos artificiais não conseguiam suportar seu peso. O gigantesco Behemoth desabou no chão em um estrondo alto e retumbante. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.